Deus, mais um dia, né? Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos para essa sala de leitura. Sala essa que nós abrimos todos os dias, logo cedo, pouco antes das 6 da manhã. A gente já envia o link para o nosso grupo fechado do Clube de Leitura 2022 na Bíblia. Esse link fica ali disponível para as pessoas que não podem acompanhar pela manhã, mas podem em outro horário do dia. Isso aí não tem problema algum. Que não seja um peso para você o fato de não poder estar ao vivo, mas que você assuma um compromisso de diariamente estar comigo nessa sala de leitura para que possamos compartilhar da palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma leitura guiada e comentada de toda a Bíblia. Já lemos 15 livros, hoje é o dia de número 74, não é isso? Olha como nós estamos avançando. Deixa aí o seu bom dia, você que está nos acompanhando ao vivo ou está acompanhando a gravação em outro horário, você pode deixar aí o seu boa tarde, seu boa noite, enfim. Eu serei notificado e sempre que possível eu respondo os comentários também, tá bom? Vamos fazer então a nossa oração para que possamos seguir com a nossa leitura na direção do Santo Espírito. Senhor Deus Pai, aqui estamos mais uma vez reunidos diante da Tua santa e gloriosa presença, essa pessoa do outro lado da tela, diante da Tua presença, aqui onde estamos também, diante da presença de um Deus que é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E o que pedimos nesse momento, Senhor, é que nos dê discernimento para ler a Tua palavra e entendermos, nos dê sabedoria para que possamos colocá-la em prática. E assim, meu Deus, queremos crescer esse ano de 2022 neste conhecimento da Tua palavra para que possamos produzir os frutos que o Senhor deseja que venhamos produzir, uma vez que estamos tendo o conhecimento total e uma visão panorâmica da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deixa eu colocar aqui a Bíblia na tela. Hoje a gente vai ler Números, capítulo 9. A celebração da Páscoa. Vamos ler juntos? Se você tem a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Lembre-se sempre de fazer as suas anotações, caso necessário. Grife, anote no cantinho da sua Bíblia, num caderno à parte, para que você possa fazer consultas depois. Ou se surgir alguma dúvida, anota e depois você me manda lá no nosso grupo, tá bom? No meu número particular, tem um número lá no grupo 2022 na Bíblia. A celebração da Páscoa. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 desse mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. Então, esses estatutos e esses ritos já foram determinados, nós já lemos, já entendemos. Então, aqui está falando que deveria ser celebrado, da forma como foi falado. Desculpe. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegaram diante de Moisés e Arão naquele mesmo dia e lhes disseram: estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Moisés lhes respondeu: esperem, e ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa de um contato com um morto, ou estiver em viagem
ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo todo o estatuto da Páscoa. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Deixa eu só rever aqui o versículo 10. Fale aos filhos de Israel, dizendo: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa de contato com um morto ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Veja que interessante. Então, Deus determinou que ainda que estivesse impuro, celebrassem a Páscoa. Ainda que estivesse viajando, celebrassem a Páscoa. Isso aqui é muito interessante. Me dá aquela licencinha, gente? Deixa eu fazer aquela anotação, porque isso aqui é interessante para um aprofundamento sobre ceia do Senhor. Já que a ceia do Senhor tem princípio na Páscoa, eu achei muito interessante isso. Você vê que cada dia a gente lê e Deus vai dando a revelação, né? Então, devem celebrar mesmo impuros. Meu Deus! A gente vê tanta proibição nos dias de hoje, né? Para a ceia. Mas isso é um assunto profundo no que diz respeito à ceia do Senhor. Eu já até compartilhei com vocês, né? Quem quis me pediu o link que fala sobre a ceia. E agora nos próximos eu vou acrescentar esse versículo aqui. Bom, então, versículo 14. Se um estrangeiro habitar entre vocês, também quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, deverá celebrá-la, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Meu Deus, então todos podiam celebrar a Páscoa. Até o estrangeiro. Que legal, né? Versículo 15. Números 9, versículo 15. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E, à tarde, estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria e, de noite, havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Então, o sinal para eles continuarem marchando era a nuvem. Quando a nuvem se levantava do tabernáculo e seguia, então eles desmontavam a tenda, desmontavam o acampamento e marchavam. Quando a nuvem parava, então era para eles acamparem ali. Aí vinha todo aquele processo, todo aquele trabalho. Por isso que a tribo de Levi e os sacerdotes, os filhos de Arão, ficavam responsáveis só pela tenda, só pelo tabernáculo, de carregar, de levar para um lado para o outro, de montar, desmontar. Aí, quando fosse carregar a arca, tinha que cobrir com o véu do santuário. Lembra que a gente já leu tudo isso? Tinha todo um rito ali. Versículo 19. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, e então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Gente, vocês têm noção do que é isso? Às vezes eles estavam ali caminhando, aí parava, a nuvem parava, aí eles montavam a tenda ali. Aí coisa de poucos dias,
sei lá, 2, 3 dias, daqui a pouco a nuvem levantava de novo. Imagina. E, gente, a nuvem levantou. Vambora, vamos caminhar. Desmontar, desarma a tenda. Cada um desarma as suas barracas e tal. Coloca em cima das carroças. Vamos seguir até onde a tenda for. A nuvem. A nuvem ia não sei quantos quilômetros, depois parava. Aí ali eles acampavam de novo. Às vezes ficavam acampados muitos dias, às vezes poucos dias, segundo a ordem do Senhor. Muito interessante, né? Versículo 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Então ficava ali 2 dias, eles estavam ali, mas se seguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por meio de Moisés. Gente, faz tempo que a gente não faz isso? Vamos deixar um comentário aqui, vamos fazer uma declaração pública? A gente tem que seguir esse exemplo aqui. Vamos seguir esse princípio. Olha só, quando a nuvem levantava e dava direção, o povo marchava. Quando a nuvem parava, o povo acampava. Ou seja, segundo a ordem do Senhor, acampavam ou andavam. Vamos declarar assim comigo? Coloque assim nos comentários, assim, ó. Eu não vou dar um passo sem a direção do Senhor. Coloque aí nos comentários. Faça essa declaração pública. Eu não vou dar um passo sem a direção do Senhor. Que sejamos assim. Deus deu a direção, vai e faz. Falou para parar, para. A gente tem que ter essa sensibilidade. E hoje nós podemos ter ou a ter por causa da ação do Espírito Santo em nós. E isso não é glorioso? Então tenha dentro de si isso. Eu não vou dar um passo. Eu não vou dar um passo sequer sem a direção do Senhor, sem a ordem do Senhor. Se Deus mandar ir, eu vou. Se Deus mandar ficar, eu fico. Assim tem sido também a nossa vida, eu e minha esposa, Cris, no que diz respeito ao nosso chamado, ao nosso ministério. Quando ele falou, fica ali, a gente ficou. Quando ele falou, vai para lá, a gente foi. Quando ele falou, sai daí, a gente saiu. Quando ele falou, faça dessa forma, a gente fez. Muda, a gente mudou. E eu não vou dar um passo sequer sem a direção do Senhor. Capítulo 10, Números capítulo 10. Quem está acompanhando a gravação em outro horário, faça também a declaração pública. Escreva aí, eu não vou dar um passo sem a direção do Senhor. Números capítulo 10, as 2 trombetas. O pessoal está escrevendo aqui, deixa eu acompanhar. Que legal, que bacana, é isso aí. Maravilha. Capítulo 10, versículo 1, as 2 trombetas. Eu acabei de reparar que está escrito errado Tem um escrito errado, eu vou corrigir na descrição. Ponto. Eu anoto para não esquecer e para não me desfocar da leitura. Eu já ensinei para vocês essa técnica, né? As 2 trombetas de prata, número capítulo 10. O Senhor disse a Moisés, faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se ajuntará a você na porta da tenda do encontro. Mas, quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. Então tinha ali um combinado, um toque, né? Quando vocês derem um toque de alarme, partirão dos arraiais que estão acampados do lado leste. E quando derem um segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Para a partida, deve soar um toque de alarme.
Para reunir a congregação, devem tocar as trombetas, mas não de forma de alarme. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e isso será para você por estatuto perpétuo de geração em geração. E assim vai ser também na volta de Cristo, né? Os anjos vão tocar a trombeta. Gente, é toda uma simbologia. Tudo apontava para o novo. Tudo do Velho Testamento apontava para o novo. Versículo 9. Quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimirem, também tocarão as trombetas na forma de alarme, e diante do Senhor, o Deus de vocês, haverá lembrança de vocês, e serão salvos dos seus inimigos. Também nos dias de alegria e nas festas fixas, e no princípio de cada mês, toquem as trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam por memorial diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Os israelitas partem do Sinai. No segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandato do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre os seus exércitos estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre os exércitos da tribo dos filhos de Sacar estava Natanael, filho de Zeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selemuel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e o tabernáculo era levantado até que esses chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial e dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Sobre o exército das tribos dos filhos de Azer estava Pagiel, filho de Ocrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Airã, filho de Enã. Nesta ordem, puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: eu darei a vocês. Venha conosco. Nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Mas Obabe respondeu: não irei. Prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu: por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto. E você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizera a nós. Assim, partiram do monte do Senhor e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles durante esses 3 dias, para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiram do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Capítulo 11. Números, capítulo 11.
As queixas dos israelitas. Pronto, agora vai começar de novo, né? Um povo murmurador. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Um bando de estranhos que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez. Então, um bando de estranhos que estava ali no meio deles começaram a ter desejo da comida lá quando eles comiam lá no Egito. E aí os filhos de Israel começaram a chorar outra vez. Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada, a não ser esse maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles os moíam em moinhos ou socavam em pilões, depois os cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Lembra que nós já lemos em outra passagem sobre o maná? O povo estava com fome, Moisés orou, Deus enviou o maná, só que aí o povo agora estava reclamando. Todo dia só tem maná para comer? Cadê o peixe? Cadê a carne? Cadê o alho? Cadê a cebola? Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Será que fui eu quem concebeu todo esse povo? Moisés também era terrível, né? Será que fui eu que deu a luz para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: Dei-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixe ver a minha miséria. 70 anciãos para ajudar a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo. Traga-os diante de mim na tenda do encontro para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará a comer carne? A vida era melhor no Egito. Por isso, o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fique com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor. Porque está no meio o Senhor, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu: esse povo no meio do qual estou é de 600.000 homens em pé. E tu dizes: eu lhes darei carne a eles e comerão durante um mês inteiro? Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivéssemos o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor.
Ele reuniu 70 homens, os anciãos do povo, e pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isso nunca mais se repetiu. Então veja bem, o povo estava reclamando que não tinha carne. Moisés orou. Deus falou, eu vou enviar tanta carne, mas tanta carne, que o povo vai comer até sair pelo nariz. E não vai comer um dia só não, vai comer o mês inteiro. Moisés falou, Senhor, são 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Será que todo o peixe do mar vai vir para cá para alimentar essa multidão? Quantos animais a gente vai ter que matar para esse povo todo comer? Moisés estava entendendo nada. E Deus falou, Moisés, será que a minha mão encurtou? Será que eu não posso fazer o milagre? Pois você vai ver como eu vou cumprir a minha palavra. Versículo 26. Eudade e Medade. Porém, 2 homens ficaram no arraial. Então, chamou todo o povo, para a tenda do encontro. Deus escolheu mais 70 para ajudarem Moisés, só que 2 ficaram no arraial. Um se chamava Eudade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não estivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés, Eudade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse, você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então aconteceu uma cena aqui inusitada, Eram 70 que eram para estar ali, junto com todo o povo, 70 escolhidos para passarem a ser como Moisés, só que 2 ficaram. Mas porque eles estavam inscritos para receberem aquele espírito, ainda assim eles receberam. Aí nasceu um ciúminho ali, Josué falou, eles não estão aqui, é como se eles não tivessem direito. E Moisés falou, antes todos fossem escolhidos. Ô Josué, você está com ciúmes? Essas coisas a gente vê também às vezes acontecendo nos dias de hoje, Deus manda cordonizes, versículo 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de 1 dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Meu Deus do céu! Gente, tinha cordonizes, Olha a extensão, 1 dia de caminhada. Pense você um dia andando a pé. Quantos quilômetros será que você andaria a pé? 1 dia de caminhada, a altura de 1 metro. As cordonizes se juntaram ali, a carne. Versículo 32. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as cordonizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma praga terrível. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quibrote Atavá. Quibrote Atavá. Porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Atavá, o povo partiu para Azerote e ali ficou. Então lembra que tinha um povo estranho no meio do povo de Deus? E aquele povo estranho ficou desejando a comida dos egípcios? E por causa deles incitou o desejo nos filhos de Israel também de comerem a comida dos egípcios? Tá bom. Deus enviou a carne, só que enviou uma praga também que matou aquele povo estranho que ficava desejando a comida dos egípcios. Bom, vamos parar por aqui, Números 11. Amanhã a gente continua, amanhã a gente segue na nossa leitura. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever em nosso canal se você não está inscrito ainda. Se você está novo aqui pela primeira vez,
Seja muito bem-vindo. Não desanime em saber que nós já estamos no dia 74 e já lemos 15 livros e você está começando agora. Não, leia junto conosco, siga a leitura diária. Quando completarmos, você vai seguir mais 74 dias acompanhando a gravação que está disponível no canal do YouTube e no grupo fechado tem os links e você pode me pedir o link a qualquer tempo, tá bom? Ou você pode também resgatar os capítulos anteriores. Quem sabe você participe da leitura do dia e resgate uma leitura anterior, tá? Assim você vai acompanhando aí o nosso ritmo. No final de um ano, quando você completar, então nós vamos nos comunicar, tanto para aqueles que vão terminar em dezembro, quanto para aqueles que vão terminar em janeiro, fevereiro, vão terminar dias depois, porque começaram depois. A gente vai se comunicar, você vai responder um questionário simples e eu vou te enviar o certificado de que você completou a leitura anual da Bíblia, leitura guiada e comentada. Temas profundos nós tratamos em uma escola, a Escola Renovação da Mente. Eu vou apresentar essa escola para você em uma aula gratuita, em breve, na próxima semana eu estou fechando a turma e essa aula gratuita terá o tema Óleo Ungido, usos e costumes nos dias de hoje. Você vai aprender tudo sobre o uso do óleo ungido, o que é válido, o que não é. Tá certo? Um abraço de fé e força, Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se assim nosso bom Deus permitir.